Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Hoje a gente vai falar sobre nascer de novo, então também vamos falar sobre a morte, porque um não existe sem o outro. Pra gente começar, a gente tem que primeiro entender o que é o reino de Deus, né? Então, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que é o reino de Deus? Quem é Deus? Deus, várias pessoas e religiões tentam definir quem é Deus, a forma como Deus se manifesta na Terra, mas uma coisa a gente sabe, Ele é o Criador de tudo. E como Criador de tudo, tudo que Ele criou é Ele. Então Deus, Ele não é o Deus de uma religião ou de outra. Ele é o Deus que abrange todas as coisas. É o Deus que aceita o mundo exatamente como Ele é. É o Deus do todo. É o Deus que está em mim e está em cada um de vocês aqui essa noite também. Que está aqui na carne, na matéria, mas também está no mundo espiritual. Está nessa esfera, mas também está em outras esferas. Isso é Deus. E quando a gente entende que ninguém pode ver, sentir, estar no reino de Deus sem nascer de novo, se não nascer de novo, é que só é possível a gente entrar nesse estado de comunhão com Deus, nesse entendimento de que tudo é Deus, se a gente passa por esse processo de nascer de novo, essa morte e esse nascimento. Então, quando a gente entende isso, a gente entende esse nascer inicialmente com o processo de encarnar na Terra, depois o desencarne. Então, nossa carne, ela morre, mas a nossa alma continua existindo. Nesse caso, é o caso da ressurreição e reencarnação. A reencarnação é quando a alma ela sai de um corpo e aí nasce um novo corpo. E a ressurreição é quando a alma volta para o mesmo corpo. Como a gente sabe, a ciência não consegue explicar a ressurreição, porque um corpo, uma vez que entra em processo de putrefação, de decomposição, a alma não consegue retornar para esse corpo. Mas, quando a gente entende do ponto de vista psicológico e na questão da consciência, toda vez que a gente se melhora como indivíduo, como ser humano, nossa consciência ela muda. Então é como se partes nossas morrem e aí uma nova versão nossa renasce, ainda assim no mesmo corpo. Então imagina, se o objetivo é que todas as almas sejam salvas, todas as almas tenham a possibilidade de viver, de ver o reino de Deus, então ao longo da nossa experiência terrestre e também espiritual, a gente vai morrendo e renascendo, primeiro no estado psicológico de mudança da nossa personalidade, do nosso ego, dos nossos comportamentos, dos nossos pensamentos, dos hábitos que a gente tem, da forma como a gente enxerga os nossos irmãos, e também a forma como hoje eu estou aqui experienciando a minha vida como Bárbara e numa outra oportunidade eu vou experienciar a minha vida como uma outra pessoa para aprender outras lições que eu, Bárbara, não aprendi nessa vida. A gente vai falar basicamente sobre isso. Eu vou fazer algumas leituras aqui, porque dentro do Evangelho eles tentam fazer com que a nossa razão entenda que a reencarnação de fato acontece, né? E aqui ele usa algumas passagens que eu vou ler para vocês rapidamente. Mateus 15, do 13 a 17, e veio Jesus para os lados da Cesareia de Filipe e interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que é o Filho do Deus, o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, mas outros dizem que é Elias, e outros que é Jeremias, ou alguns dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que sou eu? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E respondendo Jesus lhe disse: bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai que estás nos céus. Em Marcos 6, do 14 ao 15, e chegou Herodes a Tetrarca notícia de tudo o que Jesus obrava, e ficou como suspenso, porque diziam uns: é João que ressurgiu dos mortos, e outros: é Elias que apareceu, e outros: é um dos antigos profetas que ressuscitou. Então disse Herodes: mandei decolar a João. Quem é, pois, esse de quem ouço semelhantes coisas? E buscava ocasião de o ver. E os discípulos lhe perguntaram, dizendo: pois por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Mas ele respondendo lhe disse: Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo vós, porém, que Elias já veio e eles não o conheceram. Antes fizeram dele quanto quiseram, assim também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. Então compreenderam os discípulos
que de João Batista é que eles lhe falavam. Então aqui a gente tem passagens na Bíblia que mostra que desde o começo, né, era entendido que João Batista era o profeta Elias reencarnado na Terra. Muitas pessoas têm essa dificuldade de observar isso, mas na Bíblia a gente tem provas, né, escritas dentro da teologia, de que a reencarnação ela é real e ela existe. Então, essa morte, ela acontece para que a nossa alma, nosso espírito, ela possa se elevar e buscar a compreensão da unicidade com um todo, com Deus, com os irmãos, com todos nós. E aí, vamos falar um pouco do amor, né? Porque se esse amor incondicional que nos aproxima de Deus, se no final as lições que nós viemos aqui aprender nesse processo de morte e vida, é sobre amor, o que é esse amor? Quando a gente imagina o amor e fala de amor, a gente já imagina o amor romântico, o amor carinho e flores né? Essa é a ideia do amor, mas esse é o amor romântico. O amor é o estado de aceitação. A aceitação das pessoas como elas são, a aceitação da realidade como ela é, a aceitação de nós mesmos como nós somos, com os nossos defeitos e qualidades, com os nossos traumas, nossas histórias boas e ruins. Então o amor, quando a gente entende que Deus ele é o todo e Ele aceita cada um de nós exatamente como nós somos, Ele aceita o bem e o mal que existe no mundo. O amor de Deus é um amor que é a aceitação das pessoas, a aceitação da realidade como ela é. E para a gente se aproximar de Deus, para a gente ver o reino de Deus, para a gente estar junto de Deus, a gente precisa também desse mesmo tipo de amor. Esse amor que busca a aceitação de todos, independente de classe social, independente de cor de pele, independente de partido político, independente de qualquer coisa. Essa busca pela aceitação das pessoas como elas são. E aí é bem interessante, né? Porque quando a gente entende isso, a gente percebe que no Velho Testamento a gente tem um Deus que é um pouco mais rígido, né? Um pouco mais punitivo, que joga fogo nas cidades, bota fogo em todo mundo. E depois a gente tem Jesus para mostrar, através do exemplo, o que é esse amor, né? Esse amor que ele se rasga a ponto de se sacrificar pelo outro, a ponto de perdoar as pessoas e não condená-las pelos atos que elas cometeram, dando outra oportunidade para que elas possam viver. Por isso que ele é visto como Filho de Deus, porque ele traz essa perfeição e vem ensinar a gente, não só através das parábolas e pelas passagens e milagres que ele fez, mas ele vem ensinar pra gente através do exemplo o que é esse amor de Deus. Quando ele protege a mulher que ia ser apedrejada e explica que quem nunca cometeu o erro que joga a primeira pedra, é quando Jesus está ali mostrando através do exemplo o que é o amor de Deus. É um amor que ele abrange até mesmo o mal. Imagina você ver uma pessoa cometendo mal e ainda assim você querer bem para ela, você aceitar que ela é daquele jeito, não julgá-la, não fazer julgamentos, né, precoces e condenações para aquela pessoa, que ao invés de buscar essa união, esse amor que vê a totalidade, que aceita a totalidade e não julgar, porque o julgamento, ele cria a separação. Eu só consigo julgar vocês se eu vejo vocês separados de mim. Eu só consigo agredir vocês se eu vejo vocês separados de mim. Mas a partir do momento que eu vejo que vocês, cada um de vocês, e as pessoas que estão fora daqui também, são parte de mim, também sou eu, são Deus dentro na Terra. Como eu posso fazer mal para alguém? Como eu posso não perdoar alguém? Como eu não posso dar uma nova chance para essa pessoa, né? Passar pelo viver comigo, ter um estado de comunhão. Lógico que quando a gente pensa no perdão, é muito bonita a teoria. É muito bonita a teoria. É na hora da prática que a gente realmente vai aplicando as lições e a gente descobre se a gente aprendeu ou não. E falar já é alguma coisa, mas quando a gente realmente vive isso com as outras pessoas, é esse momento que a gente descobre que a gente aprendeu e aí a gente vai para a próxima fase e vai aprendendo um pouquinho mais com outras pessoas. Então, assim, vocês entenderam até aqui. E a gente vai falar um pouco da ressurreição e reencarnação novamente, justamente para entender também como é que esse processo ele se dá, como é que acontece nesse processo de ressurreição e reencarnação. Lembrando que o processo de ressurreição vivido por Jesus Cristo é miraculoso, né? Tudo que não é possível ser respondido pela ciência é visto como um milagre, né? Ele ficou dias ali, o corpo dele entrando em decomposição e ainda assim ele ressurgiu.
Mas a gente vai analisar isso de um ponto de vista metafórico, para a gente entender como isso acontece com a nossa consciência toda vez que a gente se rasga, toda vez que a gente se rasga em amor universal, se rasga em amor incondicional, para conseguir chegar mais próximo do reino de Deus e usar essa experiência de Jesus como metáfora. Tá. Eu vou ler aqui um pedacinho para vocês. A reencarnação fazia parte dos dogmas de Jesus sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre essa questão, como sobre muitas coisas, não estavam claramente definidas, porque só tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e a sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que o homem podia reviver sem terem uma ideia precisa da maneira por que isso se daria, e designavam pela palavra ressurreição, que o Espiritismo chama mais justamente de reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe um retorno à vida do próprio cadáver, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já estão há muito dispersos e consumidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas num outro corpo, novamente constituído, e que nada tem a ver com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos demais profetas. Se, portanto, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João tinha sido visto criança e seus pais eram conhecidos. João podia ser, pois, Elias reencarnado, mas não ressuscitado. E havia um homem dentre os judeus, por nome de Nicodemos, senador dos judeus. Este, uma noite, veio buscar a Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, por que ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele? Jesus respondeu e lhe disse: na verdade te digo que não pode ver o reino de Deus, senão aquele que renascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Agora a gente vai entender um pouco mais como é que esse processo ele acontece. Quando Jesus fala que quem não nascer da água e do Espírito, o que é esse nascer da água e do Espírito, né? Quando a gente começa a estudar livros espirituais, simbologia, a gente entende que as palavras elas estão ali contando uma história, mas que existem significados por trás dessas palavras. Ao longo do tempo, por conta da segunda lei da termodinâmica, a gente tem a entropia. A entropia transforma tudo em algo mais complexo. É o processo natural da vida, é as coisas ficarem mais complexas. Então a linguagem naquela época era uma linguagem simples e simbólica, e hoje a gente tem uma linguagem mais complexa. Quando Jesus disse quem não nascia da água e do Espírito, ele não estava falando necessariamente da água, apesar de hoje serem usados o processo de batismo em algumas igrejas através da água. É uma forma simbólica. Quando a gente pensa na água, o que é simbólico? Qual é a simbologia da água? Né? O que a água significa? A água significa as nossas emoções. E vocês vão entender isso quando eu dar o seguinte exemplo. Toda vez que a gente passa por uma situação muito difícil na nossa vida, o que acontece? A gente sofre, nossas emoções elas se afloram, a gente chora. Tudo que vem das águas é a parte emocional. Aqui a gente tem algumas passagens que novamente traz essa simbologia, né? Essas palavras, se não renascer da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo diz simplesmente, não renascer da água e do Espírito, enquanto que em algumas traduções a expressão do Espírito foi substituída pela do Espírito Santo, o que não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como um dia será constatado sem equívoco. Para compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, é necessário reportar a significação da palavra água, que não foi empregada no seu sentido específico. Os antigos consideravam a água como um elemento gerador absoluto. É assim que encontramos o Gênesis. O Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão sobre o céu se reúnam num só lugar e que o elemento árido apareça, que a água produza animais viventes que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e abaixo do firmamento.
Conforme essa crença, a água se transforma no símbolo da natureza material e como o espírito, a natureza inteligente. Então, assim, o que significa? Hoje, com o uso da ciência, a gente tem a teoria de física quântica, mecânica quântica, onde explica que a matéria que a gente experiencia, apesar de a gente ver isso aqui como matéria, é tudo energia. Tudo energia de uma forma densa e por isso que a gente experiencia como matéria. Tanto é que é a partir da física quântica e da mecânica quântica que a gente consegue usar o nosso celular para se comunicar com as pessoas sem ter nenhum tipo de cabo conectando. É através do entendimento de que tudo é energia, consequentemente informação, que isso é possível. E as nossas emoções também geram vibração, também são energia. E se o constituinte da matéria física, como a gente vê, é tudo energia, nossas emoções criam a matéria, transformam a matéria. Por isso que quando Deus fala, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, quando Jesus traz essas palavras, e a água ela é associada à natureza material, é isso que eles querem trazer pra gente, essa conexão das emoções com a matéria. No passado, quando essas teorias de física quântica não eram tão conhecidas, era complicado fazer essa oscilação, mas hoje, com o nível de ciência que a gente tem, a gente consegue enxergar nitidamente como uma coisa está conectada com a outra. Então, aqui nesse caso, a água ela é vista como a natureza material e o espírito é visto como a natureza intelectual. E por que a gente tem que nascer da água e do espírito, e não só da água ou do espírito? Porque dentro do processo de morte, né, seja essa morte da nossa consciência, então hoje eu sou uma Bárbara. A Bárbara de hoje não vai ser a Bárbara de amanhã, porque alguma coisa eu vou aprender hoje e a partir desse processo eu vou ser uma nova versão de mim mesma. A Bárbara de um ano atrás, ela vivia, fazia, era coisas que eu hoje não sou. Então eu morri, aquela versão não existe mais, ninguém encontra aquela versão. Eu morri. Só que só experienciar as emoções, só passar pelas águas, só sentir as águas, só chorar, sem o entendimento, sem a parte intelectual, sem a parte do espírito, você tem que repetir de novo aquela lição. Toda vez que a gente vê um padrão na nossa vida se repetindo, traições, abandono, rejeição, negligência, toda vez que a gente presencia um padrão se repetindo, e agora não só na nossa vida individual, mas na nossa família, quando a gente vê esse padrão repetindo e repetindo e repetindo, é porque existe uma lição que precisa ser aprendida, existe um processo de morte que tem que acontecer na sua consciência, onde você vai aprender, vai chorar, você vai passar pelo sofrimento, você vai passar pela parte da crucificação, né, usando Jesus como metáfora, e através dessa parte, dessa alquimia das emoções, junto com o entendimento do espírito, junto com o entendimento intelectual daquilo que está acontecendo, aí você morre e nasce de novo. Então esses dois elementos eles estão caminhando juntos. Se a gente não usa os dois elementos em conjunto, a gente não passa pelo processo de nascer de novo da água e do espírito. E isso é muito importante, porque assim, se a gente não tem a capacidade de experienciar nossas emoções de forma segura, né? Se a gente se reprime nossas emoções, a gente não consegue aprender a lição. Porque a água é um processo alquímico que muda o nosso interior, muda a nossa carne, muda quem nós somos, muda o que está acontecendo no nosso organismo. Por isso que a gente chora, por isso que a água é purificadora, por isso que quando você passa por uma situação muito difícil, acredito que todo mundo aqui deve ter passado por uma situação assim, e você chora, chega uma hora que parece que seu corpo está limpo, você foi purificada. Então, essa morte, não só é física, né, no caso da encarnação, mas a ressurreição, essa forma onde nossa consciência vai se transformando, ela precisa ser experienciada. E na hora do espírito, é através do entendimento. Por quê? Quando a gente está ali nas nossas relações, nas dinâmicas das nossas relações, e aí alguma coisa acontece que nos machuca, né? Nos machuca. Quando a gente não tem o entendimento de que todo mundo é uma coisa só e que a gente está aqui nessa terra para aprender e construir, né, nossa caminhada em direção ao reino de Deus, se você não tem esse entendimento, você não consegue aprender a lição, você não consegue rasgar o seu coração e amar aquela situação exatamente como ela é.
Você se fecha para aquela situação, você julga aquela situação, você se afasta daquela situação e você não tem a oportunidade de compreender aquela situação como no final uma bênção de Deus. Porque a partir daquela situação você tem a possibilidade de se aproximar mais de Deus através do amor incondicional, do amor que aceita aquela situação, mesmo ela tendo sido tenebrosa e horrível na sua vida. Você aceita, você sofre, não estou dizendo que não vai sofrer, a gente sofre, a gente veio aqui, né, para fazer essa purificação, envolve um pouco de sofrimento, mas uma vez que a gente deixa essa água fluir e a gente tem esse entendimento que essa situação de alguma forma veio para nos purificar, veio para nos engrandecer como espírito, veio para nos aproximar de Deus, porque se Deus é esse ser que aceita tudo e todos, se Deus é esse ser que aceita tudo e todos, e eu quero estar no reino dele, eu quero fazer parte, eu quero me reintegrar com Deus, eu quero ser uma com Deus novamente, isso só é possível se eu for muito parecido com ele, se eu for imagem e semelhança dele, se eu me aproximar da perfeição que ele é através do perdão, através do amor incondicional. Então toda vez que a gente passa por desafios aqui na Terra, independente de que desafio seja esse, a lição é: eu consigo amar incondicionalmente essa situação? Eu consigo entender o que essa situação está trazendo para mim? Eu consigo sair da vítima, do papel de vítima, e entender que eu vim aqui para aprender mesmo? Que eu vim aqui para ser uma pessoa melhor através dessa experiência? E no final, agradecer por essa experiência, por mais dolorosa que ela tenha sido, porque é ela que está sendo o portal que me permite morrer. Essa versão minha morrer para uma nova versão minha nascer, que me aproxima mais de Deus. Então, por isso que a água é as emoções, é a experiência das emoções, e o Espírito é o entendimento do porquê nós passamos pelo que nós passamos aqui. Então, lembrando, né? Esses processos, eles são todos uma caminhada em direção do reino de Deus. Porque, novamente, a gente está entendendo aqui o quê? Que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então isso é dado tanto no nível de consciência, como a gente entendeu, como também de físico, né? E agora a gente vai entender um pouco as limitações da reencarnação. Por que a reencarnação acontece? Por que é um processo? Então, existe um grupo de almas, esse grupo de almas ele desce para a Terra, cada um com seu personagem. Uns são pai, outro é filho, outro é mãe, outro é sobrinho. Às vezes não é dentro da mesma família, mas são pessoas fora da nossa família que estão envolvidas, né, nessa novela, nessa peça de teatro que a gente vem aqui experienciar na Terra. E através dessas dinâmicas dos nossos relacionamentos que a gente pode evoluir. Porque sem o outro, eu não consigo aprender a lição. Sem o entendimento de que o outro sou eu e que eu sou o outro, não é possível aprender a lição. Então, as famílias, essas almas, família de almas, que às vezes sim estão dentro da mesma família, pai, mãe, né? As famílias que a gente nasce na Terra, mas às vezes não estão. Muitas pessoas nascem em famílias que não são famílias de origem delas, justamente para ser o espírito diferente, o estranho, né? As ovelhas negras da família, que trazem justamente temas que as famílias não enxergaram por muito tempo, por gerações, e agora elas têm a oportunidade de experienciar. E também explica porque às vezes a gente se sente mais conectado com pessoas que às vezes nem são nossa família do que as pessoas que são nossa família, porque é através dessas conexões que são no mundo espiritual e o que você vai viver e experienciar com aquela pessoa, aquela lição que vocês combinaram, que vocês iam vir aqui aprender juntos, que vocês têm essa união e essa sensação de proximidade, porque vocês têm alguma coisa para viver, vocês têm alguma coisa para aprender um com o outro. E ao longo do processo de reencarnação, os papéis se invertem. Então, uma pessoa que uma vez estava ali, foi vítima de uma situação de opressão, de abuso, de violência, agora vem e é o contrário. Então, no fim, as almas elas descem para cá como uma grande escola, como uma grande sala de aula, onde por conta da situação, por conta das dinâmicas, a gente tem a oportunidade de aprender. E aí, quando a gente tem essa compreensão maior e tira a nossa visão mundana, simplista da realidade, fica muito mais fácil enxergar as coisas. Fica muito mais fácil você perceber que não é sobre isso. É sobre algo maior. É sobre uma entrega que você faz nesse processo, nessas dinâmicas que você tem com as pessoas, que vai para algo além. Que no final, cada situação na sua vida, de alguma forma, foi planejada
para que você pudesse experienciar através do livre-arbítrio o desejo de olhar para aquela situação com amor. Porque a gente tem livre-arbítrio, a gente pode escolher, não quero. É separação, aquela pessoa não sou eu odeio aquela pessoa me fez mal, aquela pessoa mentiu pra mim, aquela pessoa me traiu, aquela pessoa me abandonou. Quando eu mais precisei, aquela pessoa me abandonou, me rejeitou. Então a gente pode, a gente tem livre-arbítrio. Todo mundo tem, os encarnados e os desencarnados. Todo mundo tem livre-arbítrio para escolher como viver a vida, né? Mas a gente também tem livre-arbítrio para escolher, falar, ok, entendi já. Eu entendi que aquela pessoa me machucou, porque é só a partir daquela dor eu ia poder experienciar o amor incondicional. É muito fácil amar quando é conveniente pra gente. É muito fácil amar quando a pessoa passa a mão na nossa cabeça e fala que a gente é linda. É muito fácil amar quando a pessoa tá lá pra gente nos apoiando, né? Agora, é fácil amar quando alguém te trai? É fácil amar quando alguém te abandona? Quando alguém te rejeita? E quando são pessoas da sua própria família que fazem isso com você? É fácil? Não é. Mas é essa a lição que a gente veio aqui aprender. E é essa lição que eles vieram aprender também. Por isso que a gente precisa ter essa visão maior, elevada sobre a realidade. Por isso que a gente precisa enxergar as coisas e experienciar nossas emoções de forma completa. Não se julgar, ter compaixão por nós mesmos, porque a gente só consegue também amar o próximo de forma incondicional se a gente consegue se amar também. Você consegue amar você quando está fazendo aquele erro? Você consegue amar quando você está com vergonha daquilo que você fez, quando você se sentiu culpada? Você consegue se amar nos seus próprios erros? Porque se você não consegue amar as suas versões do passado que cometeram as falhas, você não vai conseguir amar o próximo. Como é que você vai conseguir dar uma coisa que você não tem? Como é que você vai conseguir fazer com o outro que você não consegue fazer com si mesmo? Então, é isso. O processo de renascimento, o processo de ressurreição, o processo de reencarnação, seja do corpo físico, no caso da reencarnação, é algo que já acontece em temporadas. Então vem uma quantidade de almas juntas e conforme elas vão aprendendo as lições, chega a hora delas partirem para uma próxima descida com outro grupo de almas. Mas dentro da consciência, da ideia da consciência, a gente consegue também morrer e nascer na mesma experiência, na mesma vida, com o mesmo nome, com as mesmas almas que a gente está aqui na Terra. Se a gente se propõe a viver e experienciar isso, se a gente se propõe a viver e experienciar o amor incondicional de Deus, se a gente se propõe a rasgar nosso coração e perceber que é muito maior do que só o nosso ego que enxergar. Fazendo aqui, como é que a gente está de tempo? Deixa eu dar uma olhada, temos tempo. Trazendo um pouco da metáfora da crucificação de Cristo, né? Porque ele veio para cá para ser um exemplo. Então vamos entender isso de uma forma metafórica, já que a gente entendeu que a ressurreição de Cristo é um processo de milagre, né? Não é explicado pela ciência. Então vamos ver como forma de metáfora. Cristo, ele veio para a Terra, ele foi quem ele é, né? Ele tem diversas parábolas mostrando a sua misericórdia, seu amor, sua compaixão, todas as coisas maravilhosas e lindas, né? E ainda assim, Cristo foi apedrejado, crucificado, torturado, humilhado, perseguido. E ainda assim, na cruz, ele fala para Deus: eles não sabem o que fazem. Pai, eles não sabem o que fazem. Obrigada, João. Pai, eles não sabem o que fazem. Perdoa eles, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Então imagina, esse é o exemplo máximo do amor incondicional. Imagina você ser crucificada, você sofrer por horas a dor física, mas não só a dor física, imagina a humilhação. Você ter feito tão bem para tantas pessoas e ainda assim as pessoas te humilharem, as pessoas pisarem em você, cuspirem no seu rosto. E ainda assim você olhar para o céu e falar: eles não sabem o que fazem, Pai. Cristo, ele veio para servir de exemplo. Nosso objetivo, e meu também, porque eu sou muito falho, sou uma pessoa horrível ainda perto de Cristo. Nosso objetivo é chegar perto disso. É através da consciência, é através do nascimento da água e do Espírito, chegar cada vez mais próximo do que Jesus foi, mais próximo do que Deus é, mais próximo do reino de Deus. Foi um prazer poder palestrar para vocês essa noite. Eu estou à disposição para conversar, tirar dúvidas. É um tema que eu gosto bastante, eu amo estudar sobre espiritualidade.
E principalmente misturado com esse pedaço de consciência, porque eu sou uma engenheira também, sou formada como engenheira, então pra mim é um prazer poder ver, sentir, mas entender de forma científica as coisas como elas são, porque elas acontecem. Muito obrigada.